Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial e o seu aspecto mais marcante, a Guerra das Trincheiras. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais sangrentos da história, que envolveu a maioria das grandes potências mundiais da época. Durante os 4 anos de guerra, milhões de pessoas morreram ou ficaram feridas em batalhas que se estenderam por toda a Europa e pelo Oriente Médio. A Guerra das Trincheiras foi uma das características mais marcantes da Primeira Guerra Mundial, que mudou a forma como as guerras eram travadas e as condições em que os soldados lutavam. Neste vídeo, vamos explorar em mais detalhes o que foi a Guerra das Trincheiras, como ela funcionava e o impacto que teve sobre os soldados e o mundo. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1914 e 1918, envolvendo as principais potências europeias e outros países de todo o mundo. Foi um dos conflitos mais mortais da história, com um número estimado de 10 milhões de mortes de soldados e 7 milhões de civis. As causas da guerra foram complexas e multifacetadas. Entre elas, podemos destacar as tensões políticas e econômicas entre as nações, disputas territoriais, alianças militares e rivalidades entre os impérios europeus. A Europa na época era dividida em blocos, com as potências centrais formadas por Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano, enquanto as potências aliadas eram compostas por França, Reino Unido e Rússia. O assassinato do arquiduque austro-húngaro Franz Ferdinand em Sarajevo, em junho de 1914, foi o catalisador imediato da guerra. O evento foi o estopim para um conflito que estava prestes a explodir, dado que a Europa já se encontrava em um estado de tensão há muito tempo. O assassinato foi atribuído a um grupo nacionalista sérvio, que buscava a independência de seu país da Áustria-Hungria. A guerra foi travada em 2 principais campos de batalha, a Europa Ocidental e o Oriente Médio. A Alemanha esperava conquistar a França rapidamente, antes que o exército russo pudesse se mobilizar e chegar ao campo de batalha. No entanto, a estratégia não deu certo, e a guerra acabou se estendendo por 4 anos, com resultados devastadores. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra a envolver as populações civis em larga escala, devido ao uso de novas tecnologias de guerra, como artilharia pesada, metralhadoras, gás venenoso e aviões. A guerra também levou à mobilização econômica total dos países envolvidos, com a produção de armas e suprimentos se tornando uma prioridade nacional. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1917 do lado dos aliados, desempenhando um papel importante na derrota das potências centrais. A entrada dos Estados Unidos foi impulsionada pela interceptação do telegrama Zimmermann, que revelou um plano da Alemanha para formar uma aliança com o México contra os Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial teve um grande impacto na política e na sociedade global. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras sanções à Alemanha, incluindo a perda de territórios e a obrigação de pagar reparações financeiras. Isso levou à instabilidade política na Europa nas décadas seguintes, culminando na Segunda Guerra Mundial. A guerra também levou a mudanças significativas na economia, tecnologia e cultura, incluindo o surgimento de novas formas de arte e literatura. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras, devido às táticas de guerra utilizadas pelos exércitos que lutaram no conflito. As trincheiras eram valas profundas cavadas no solo, que serviam como proteção para os soldados contra o fogo inimigo. As trincheiras eram muitas vezes protegidas por arame farpado, e tinham posições de metralhadoras estrategicamente colocadas para deter as investidas do inimigo. As tropas ficavam em condições precárias nas trincheiras, sujeitas a condições climáticas extremas, falta de higiene e doenças. As trincheiras tornaram-se um elemento característico da Primeira Guerra Mundial porque a tecnologia militar utilizada na época, como as metralhadoras, a artilharia pesada e o gás venenoso, tornava muito difícil para os exércitos avançarem sobre as posições inimigas. Os soldados se escondiam nas trincheiras para se protegerem dos ataques inimigos e lançavam ataques ocasionais para tentar ganhar terreno. A Guerra das Trincheiras foi um aspecto particularmente sombrio da Primeira Guerra Mundial, pois as condições nas trincheiras eram extremamente difíceis e insalubres, levando a doenças, ferimentos e mortes.
As tropas muitas vezes ficavam presas nas trincheiras por semanas ou até meses de cada vez, sem poder avançar ou recuar. Embora as trincheiras tenham sido uma característica proeminente da Primeira Guerra Mundial, a guerra também foi marcada por outras táticas e estratégias militares, como o uso de tanques e aviões, que foram introduzidos pela primeira vez neste conflito. O fim da Primeira Guerra Mundial foi marcado por uma série de eventos cruciais que levaram à assinatura do Armistício de Compiègne, em 11 de novembro de 1918, que pôs fim às hostilidades na frente ocidental. Um dos eventos mais importantes que contribuíram para o fim da guerra foi a entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917, após anos de neutralidade. A entrada dos Estados Unidos aumentou significativamente a capacidade dos aliados de combater as potências centrais, que estavam lutando desde o início da guerra. Além disso, a Revolução Russa de 1917 teve um impacto significativo, levando a Rússia a sair da guerra e permitindo que a Alemanha concentrasse suas forças na frente ocidental. No final de setembro de 1918, os aliados lançaram uma grande ofensiva que acabou empurrando as forças alemãs de volta para dentro de suas próprias fronteiras. Isso levou o alto comando alemão a perceber que a guerra estava perdida e pedir um armistício. As negociações para o armistício começaram em outubro de 1918 e resultaram na assinatura do Armistício de Compiègne. O Armistício de Compiègne estabeleceu as condições para a cessação das hostilidades na frente ocidental, incluindo a retirada das forças alemãs dos territórios ocupados, a desmobilização de suas tropas e a entrega de grande quantidade de material bélico aos aliados. Além disso, o armistício estabeleceu uma comissão para negociar um tratado de paz final, que foi assinado em Versalhes em 28 de junho de 1919. O fim da Primeira Guerra Mundial deixou um legado duradouro, com mais de 9 milhões de soldados e civis mortos e muitos outros feridos ou deslocados. Além disso, o Tratado de Paz de Versalhes teve um impacto significativo na Europa e no mundo, estabelecendo novas fronteiras políticas e econômicas e criando um ambiente de tensão que contribuiu para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi punida duramente pelos aliados, especialmente pelos países vencedores como França, Reino Unido e Estados Unidos, por sua responsabilidade no início do conflito. Uma das punições mais significativas foi o Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919. O tratado estabeleceu que a Alemanha assumiria total responsabilidade pela guerra, o que a obrigou a pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Além disso, a Alemanha foi forçada a desmilitarizar e reduzir significativamente seu exército, perdendo grande parte de suas colônias e territórios no exterior e sendo obrigada a entregar muitos de seus recursos naturais. As punições também tiveram impactos políticos e econômicos na Alemanha. O Tratado de Versalhes estabeleceu a criação da Liga das Nações, que tinha o objetivo de prevenir conflitos internacionais, mas a Alemanha não foi autorizada a se juntar à organização. Isso isolou ainda mais a Alemanha do cenário internacional e contribuiu para o surgimento do movimento nazista na década de 1930. As punições impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial foram vistas por muitos como excessivas e injustas, o que contribuiu para o sentimento de humilhação e ressentimento que muitos alemães sentiram em relação aos países vencedores. Esses sentimentos, juntamente com as consequências políticas e econômicas das punições, ajudaram a criar um ambiente propício para o surgimento do nazismo e o início da Segunda Guerra Mundial. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Se você achou este conteúdo útil e interessante, não se esqueça de dar um like e compartilhá-lo com seus amigos. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora para receber notificações sobre novos vídeos que estamos preparando para você. Agradecemos sua atenção e esperamos vê-lo em breve em nossos próximos vídeos.